Boa noite, irmãos. Vamos continuar então a nossa comunhão nesse compartilhar tanto do Fábio como do Samuel, né? A irmã Tânia também expressou o sentimento dela. O que fica claro é que há uma necessidade, ao mesmo tempo que também um desejo de que nós possamos corresponder ao Senhor. A necessidade é extrema, importantíssima, e pela misericórdia dele no nosso coração há um desejo. E o que nós pedimos a ele é que isso aumente. Porque, conforme nós vamos ver, dentro das medidas da casa de Deus aqui, expressadas no texto de 1 Reis, capítulo 6, nós vamos ver três coisas: que a casa de Deus tem uma inclusividade, uma exclusividade e um alvo. E no que diz respeito à medida da casa de Deus, essas medidas colocadas aqui, você tem a prefiguração do alvo do que o Senhor deseja manter na sua casa, representando maturidade espiritual para que a glória seja, de fato, honrada, né, entre nós. Você vê esse alvo sendo citado na medida da altura da casa, que é uma altura de 30 metros. O número 30 é o número da maturidade. Então, enquanto nós vamos ler aqui no capítulo 6, por um lado, você vê que a casa de Deus é vasta como o coração de Deus, porque ela inclui, em uma medida como Deus inclui, ela é estreita naquilo que Deus é estreito. E ela tem o propósito que Deus tem. Então, nós vamos tentar ter comunhão um pouquinho mais, dependendo do Senhor, nessa questão das medidas da casa. Nós vimos já o tempo da edificação da casa, o tempo diz respeito aqui para nós a tudo que do Senhor realmente foi trabalhado na nossa vida como fundamento para que Deus possa fazer alguma coisa conosco. Né? Porque nós estamos falando de algo precioso, irmãos. O assunto da casa é um assunto que tem a ver com o próprio coração amoroso do Deus Trino. Deus é uma família divina. Deus é a primeira sociedade. Deus é um ser tripessoal que se relaciona de uma forma amorosa, profunda, eterna, completa, mas que sendo amor e tendo em si mesmo tudo perfeito e suficiente, não nos criou por necessidade, por carência, como nós já vimos, mas sendo Deus, esse ser completo, perfeito em si mesmo, ele é aquele que, sendo uma fartura tão rica, deseja se repartir. Há na própria natureza dele o desejo de que possa haver o compartilhar e o doar cada vez mais abundante desse amor. Então ele não cria por necessidade, ele cria para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo, viver com ele, experimentá-lo, usufruí-lo. E isso é o mistério da casa de Deus, onde Deus expressa a sua mútua comunhão das três pessoas no único Deus, agora por meio de Cristo no Espírito na igreja. Como para que se cumpra a oração do Senhor Jesus, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. E o alvo maior, irmãos, é que nós possamos ter esse ponto mais alto de todos, a presença de Deus conosco. Não só conosco, mas em nós. E não só em nós, mas nós nele, para que seja como ele é no Filho, e o Filho é nele, que haja uma realidade dessa natureza também em nós. Mas para que isso seja mantido, como o Fábio falou, para que Deus alcance esse objetivo, então ele vai traçando alguns protocolos, tanto na edificação da casa, como também daquilo que ele quer encontrar dentro dessa casa. Porque se uma casa não expressa, não representa o seu dono, essa casa não tem valor. Essa casa não tem nenhum valor, de fato, concreto
para aquele que a possui. Se além de não expressá-lo, ela é antagônica a ele, muito mais, como a gente viu, ele vai querer deixar essa casa de lado. Né? Mas não é assim conosco. O Senhor deseja que ele seja a glória em nosso meio. E ele nos deseja ter com ele, irmãos. E esse desejo é tão maravilhoso que mesmo quando no Antigo Testamento ele falava disso em sombras e figuras, ele sempre deixava claro esse sentimento por meio das palavras: casa, habitação, tabernáculo, morada, reunião. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então esse é o desejo de Deus. Nos pontos que a gente já viu até agora, Deus começa com o tempo. Porque se a nossa história nem iniciou, como é que Deus vai iniciar alguma coisa em nós? E se nós não temos nada de fato contado, então Deus tem que primeiro fazer uma obra para primeiro nos ter. Para primeiro ter algo. Para, com base nisso, ele realizar a sua obra de edificação. E nós vimos que essa questão do tempo contado tem a ver com realidade espiritual da nossa vida diante do Senhor. Nós vamos ver isso também, irmãos, em outras coisas aqui, dentro desse texto de Reis. É baseado no peso que a edificação se efetua, é baseado na realidade do que realmente é do Senhor que Deus faz uma obra de edificação. É muito interessante que na casa de Deus, aqui no texto de Reis 6, nós também vamos ver mais para frente um pouquinho, as pedras elas eram talhadas no monte. Elas não eram cortadas, nem havia barulho, enquanto elas estavam sendo sobrepostas para formar a casa. É muito interessante isso, porque hoje se você vai fazer qualquer construção, como é que você faz uma construção? Você usa argamassa. Você usa algum tipo de colagem para que essas pedras estejam juntas. Mas na casa de Deus, sabe qual era a única coisa que mantinha as pedras juntas? O peso de cada uma. Irmãos, aqui tem um princípio. Sabe, eu quero que o Senhor possa nos impressionar com isso. Eu não tenho pressa aqui de falar e falar muita coisa, ou falar de uma forma difícil de entender, mas que o Senhor pudesse tocar o nosso coração com esse fato. Só o peso de Cristo em cada um de nós é que edifica a igreja. Não há nada mais que gere genuína edificação do que aquela realidade densa do Senhor que você realmente possui. Aquela medida dele que foi formada em você, que é pesado em você. É isso que faz com que as pedras não só sejam pedras vivas, conforme a gente leu, mas sejam pedras que sejam capazes de estarem juntas em mútua cooperação de comunhão espiritual. Porque, irmãos, não falta crente aqui em Maringá. Não falta filhos de Deus aqui. Não falta pessoas salvas, nem aqui, nem nesse Brasil todo, e nem nessa terra inteira. Mas quantas pessoas estão dando, se os irmãos estão entendendo o sentido, um testemunho coletivo de presença de Deus no meio deles? Por que isso quase não ocorre, irmãos? Porque são muitas pessoas muito leves, muito superficiais, muito vazias de real conteúdo de Cristo. Quando uma vida é muito pesada no Senhor, tá entendendo? Ela tem substância no Senhor, é interessante. Quando você encontra pessoas assim, imediatamente você sente esse peso. E se você tiver um certo peso, imediatamente, de forma espontânea, vocês se encaixam. Porque o que mantém vocês juntos não é ponto de vistas humanos, não é gostos humanos, não é, como é que eu posso falar aqui, ativismo religioso. Hoje, por exemplo, na chamada edificação da igreja nos sistemas, o que você faz? O camarada mal se converteu, dá um cargo para ele. Aqui você vai cuidar desse setor, esse aqui desse setor. É uma praxis. A gente estava conversando com o Léo e o Fábio falando sobre isso. É uma praxis hoje, principalmente nesse culticismo, que existe aí de movimentos de chamada igrejas, né? Nessa nova onda de tipos de um evangelho ativista. Então, para você segurar pessoas, você dá cargos. Irmão, isso é argamassa. Isso é tentar manter as pedras juntas com argamassa. Não é assim que na casa de Deus as coisas acontecem.
Eu posso falar pela misericórdia do Senhor que eu tenho encontrado irmãos que eu tenho experimentado isso na minha vida. Embora eu não seja muito pesado, mas o peso deles, quando a gente se encontra, há uma medida, pelo menos, do Senhor, que o Senhor trabalhou em mim e trabalhou neles, que imediatamente, irmãos, faz com que a gente esteja junto. E assim a edificação acontece, porque a edificação é uma questão de comunhão e de uma comunhão que há uma complementação no Senhor. Isso é edificação. Não é só ter um monte de gente salva, mas tudo perdido, sem rumo. O Senhor está preocupado com a edificação da sua casa. Então, na primeira figura que a gente vê aqui, Deus precisa ter tempo na nossa vida contada. Se nós não tivermos tempo de realidade com o Senhor, irmãos, não tem nem como começar. Não tem nem como começar. O Senhor lança fundamentos fortes, porque não é a casa de qualquer pessoa. Você e eu não fazemos uma casa para desabar? Não é verdade? O Senhor, ele lança fundamentos sólidos porque precisa, irmãos. É nas coisas que são mais prioridade que às vezes a gente costuma falhar. O Andrew Murray dizia, por exemplo, que os problemas dos cristãos são problemas quase todos de raiz espiritual. Muito pouca oração, leitura da palavra, permanência diante do Senhor. Então, o que acontece? Aí vai tentar viver a vida espiritual, mas não tem os trilhos lançados. Então, o Senhor, ele lança fundamentos pesados para que a casa possa ser edificada. A primeira coisa, tempo. Até mesmo um tabernáculo. Quando Moisés vai edificar o tabernáculo, o Senhor diz para ele, sobe ao monte e fica lá. Quer dizer, se você não aprende a parar para ouvir o Senhor, se eu não aprendo a parar para ouvir o Senhor, para genuinamente entender dele as coisas, com o tempo, dando a ele o tempo que é necessário para o crescimento, para a formação, para algum depósito ser confiado de verdade, não tem edificação, irmãos. Você pode estar envolvido numa obra, em alguma coisa, você pode estar fazendo coisas sem nem entender por que está fazendo, ou por gostos pessoais, mas isso não é a edificação, não tem a substância de Cristo nisso. Então a primeira coisa é o ano. Os anos perdidos, consumidos pelo gafanhoto, não foram contados. Somente naquele tempo que Deus pode contar, é o tempo que Deus consegue começar a edificar. Que o Senhor encontre na nossa vida tempo com Ele. Esse é o primeiro ponto a ser salientado aqui. Depois, a nossa humanidade precisa se colocar debaixo da dependência do Espírito Santo, ou seja, no princípio da ressurreição. E agora, irmãos, um outro detalhe que vai aparecer aqui é o mês da edificação da casa. Vamos ler capítulo 6, versículo 1. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Ziv, que é o mês segundo. Aconteceu que ele começou a edificar a casa de Yahvé. Por quê? Por que Deus não colocou, irmãos? Se a casa de Deus é algo tão precioso para Deus, e vamos ser sinceros, né? Quando você fala assim que você vai começar a construir uma casa, é uma euforia que bate no nosso coração, né? Se você ganhou uma casa, você tem um projeto de construção, meu Deus do céu, como isso consome nosso coração. A gente faz qualquer coisa e coloca isso em primeiro lugar, como talvez a primeira prioridade. Sobre muitas outras coisas. Eu tenho um terreno e uma casa, eu preciso construir. Eu já tenho o terreno, tenho material, está tudo pronto, então, sem perda de tempo. Mas Deus, ele não põe a casa no primeiro mês. Ele coloca ela no segundo mês. Irmãos, no calendário espiritual de Israel, porque Israel tinha 2 calendários. Eles tinham o calendário, né, solar e o calendário lunar, que era o calendário das festas fixas de Jeová. O que acontecia no calendário espiritual de Israel? No primeiro mês do verdadeiro calendário que Deus deu para eles, o que acontecia no primeiro mês? Oi? Era a Páscoa do Senhor.
Veja, irmãos, aqui tem uma outra importantíssima lição se nós realmente queremos que o Senhor tenha uma casa. A casa é importante, mas não está acima do cordeiro. A igreja é importante, mas ela não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é o seu filho e a obra do seu filho. Não é a igreja pela igreja. Porque o dia que a igreja virar a igreja pela igreja, o dia que a igreja não der certo, você deixa a igreja. O dia que os irmãos da igreja derem errado, você acha também que Deus também fracassou. Mas, irmãos, Deus nunca perderá, porque a obra, nem a edificação da igreja está pautada na própria igreja. A edificação da igreja, que vai trazer glória para Deus, é porque Deus quer dar a excelência devida ao seu Filho, pela pessoa e obra do Filho. E o Filho está representado no principal evento que ocorria no primeiro mês. Então, primeiro a Páscoa, primeiro Cristo e sua obra, depois a edificação da casa. Porque a casa de Deus, se começar por qualquer outro fundamento, irmãos, não é casa de Deus. Esse é um princípio que a gente tem que ter claro. E aqui eu queria ler com os irmãos alguns textos. Vamos lá em Êxodo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Veja, o povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, debaixo da condenação do Egito, como todos os egípcios. Se você ler Ezequiel capítulo 20, depois os irmãos podem ler em casa, você vai ver dizendo que eles foram tão paganizados pelo tempo que eles ficaram no Egito, que eles nem lembravam mais o nome de Deus. Eles não sabiam mais qual era o nome de Yahvé no meio das divindades do Egito. Eles se tornaram tão idólatras, merecedores de condenação, quanto os egípcios. Mas para Deus poder tirá-los dessa condição e se tornar o Deus deles, o Senhor preparou um meio de resgatá-los, um meio de redimi-los, de libertá-los dessa escravidão. E esse meio foi o Cordeiro Pascal. Vamos dizer assim, irmãos, que aquele tempo que eles viveram no Egito, esquecendo até o nome do seu Deus, foi um tempo que na tipologia bíblica é um tempo que Deus não pode contar. A Páscoa refere-se ao momento da nossa salvação e o momento que somos transferidos do mundo para a liberdade no Senhor. Mas essa transferência, essa redenção se dá pelo que Cristo e sua obra fizeram por nós. Ele é o Cordeiro Pascal, irmãos. Então tudo começa aí. E porque não tem como ter início com Deus sem Cristo e sua obra, por isso Deus diz a respeito do Cordeiro que tipifica Cristo. Olha o que Deus vai falar para Israel. Falou Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês, esse não era o mês primeiro do ano, de acordo com o calendário solar, que é o que a gente usa hoje, o gregoriano. Aqui, nesse mês aqui, que é chamado depois, mais tarde, de Abib. Você vai ver lá no livro de Êxodo 13, em Levítico também vai aparecer isso. Esse mês é chamado mais tarde de Abib, ele é denominado como Abib. Sabe o que significa Abib em hebraico? Abib significa broto. Broto. Sabe por quê? Irmãos, como Deus é lindo, o Senhor, como o Fábio falou, não fica ponta solta. O Senhor não deixa ponta solta. Eu não sabia, mas é maravilhoso, porque o que acontece? Na Palestina, nessa época desse mês aqui, quando a Páscoa estava ocorrendo, é de fato primavera. Agora, você sabe o que é a primavera? A primavera é a celebração de que a vida começou.
Passou o inverno mortal, chegou a primavera. A vida que irrompe de toda a morte, do gelo, do frio. Então, a primavera é uma figura, não só na Bíblia, mas também até o mundo pagão entende isso, que a primavera é um tipo na natureza da vida começando. Por quê? Porque as plantas estão florescendo, estão nascendo. Então ali começa-se um ciclo novo. Agora, sabe o que é interessante? A Terra ela faz um movimento de translação ao redor do Sol. Né? Isso no modelo que a gente conhece, né? A Terra faz um movimento ao redor do Sol. E você sabia que... Mas esse movimento não é um movimento assim, redondinho, bonitinho. Ela faz no movimento de uma elíptica. Ou seja, ela passa perto do Sol, ela gira ao redor do Sol, quer dizer, perdão, ela gira ao redor do Sol, e tem um momento que ela fica mais próxima, e tem um momento que ela vai mais longe. O momento que ela passa mais longe, como se fosse um movimento meio oval, é o solstício. O momento em que ela cruza o equador do Sol, aí ocorre o equinócio e é o verdadeiro ano novo. Porque foi onde a Terra completou o seu movimento de translação, ela completou o seu movimento e ela passou exatamente pelo equador do Sol, pelo aquele ponto onde está, né? A hora que ela faz aquele movimento de longa distância e volta, a hora que ela passa bem no meio do Sol para começar de novo o seu ciclo, ali exatamente é o ano novo astrofísico. Agora deixa eu perguntar para os irmãos, você sabe quando que isso ocorre? Que dia que é isso? Ou seja, não é janeiro, porque janeiro do nosso calendário gregoriano é em homenagem ao deus Jano. Você sabe qual é o momento exato que a Terra faz esse movimento? Ela completa o seu giro em elíptica, certo? E ela faz esse retorno passando pelo equador do Sol, bem no meio do equador do Sol, no período do equinócio. Sabe quando que isso acontece, irmãos? Exatamente no dia 21 de março. E no dia 21 de março, exatamente no dia 21 de março, o mês de março, nesse período em que a Terra está completando esse ciclo iniciando, é exatamente o mês aqui que Deus chamou de Abib, o primeiro mês do ano. E sabe o que está acontecendo na Palestina? A primavera. A vida está surgindo. Não só a Terra completou um ciclo, mas a vida está iniciando um ciclo. Tudo alinhado, céu, terra e as estações. Agora, que interessante. Porque isso é muito lindo, irmãos. Veja só. No momento em que a Terra vai começar novamente um ciclo, para que a vida seja possível, a vida também está começando na primavera, na Terra Santa. E sabe o que está acontecendo nessa mesma data? No dia 21 de março, é a Páscoa. O dia 14 de Abib, Nissan, é a Páscoa. Nesse dia, o cordeiro está morrendo. Sabe o que Deus está querendo mostrar para a gente com isso? Que só é possível ter vida e ter um novo início na história de tudo, porque o cordeiro morreu. Tem um irmão que costuma dizer assim, antes de Deus dizer haja luz, ele teve que dizer haja cruz. Porque se não houvesse cruz, não compensaria ele ter dito haja luz. Porque a queda não pegou Deus de surpresa, irmãos. A queda não pegou Deus de surpresa. O cordeiro teve que ser imolado antes da fundação do mundo. Para que quando a queda acontecesse, ela não causasse a desgraça que deveria ter causado. Então, antes de Deus dizer, haja luz, no seu coração, no conselho eterno, disse, haja cruz. Então, a cruz, irmãos, é o que estabelece o princípio de tudo. A obra do Senhor Jesus, a pessoa bendita,
E a obra bendita que ele fez é o início de tudo. Sem isso não tem início de nada. Isso tem que vir no primeiro mês. A história de vocês começa aqui. E aí Deus faz questão de alinhar no universo, nas estações e no mês cronológico espiritual santo do seu povo, o Cordeiro tendo a primazia na sua obra. Isso não envelhece, irmãos. O irmão Atmani disse uma vez, não é muito interessante que o livro de Apocalipse é o livro que vai falar da eternidade. Mas você sabe, nos evangelhos, Jesus é chamado de Cordeiro 2 vezes. Nas epístolas, se eu não me engano, não sei se é 2 ou 3. Agora, sabe, no Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro 26 vezes. Sabe por quê, irmãos? Para Deus a cruz nunca fica velha. Porque não era possível nem ter novidade sem ela. Não seria possível, irmãos. Eu fico impressionado com isso, sabe? Deus fez questão de alinhar tudo. O calendário espiritual do seu povo, a história do início da libertação do seu povo nessa data, a festa comemorativa nesse período, a primavera se dá nesse período, o ano novo verdadeiro, astrofísico, se dá nesse período. Tudo está alinhado. E você sabe uma coisa? Eu ainda não sei explicar para os irmãos com detalhes aqui. Mas eu lembro do irmão Gino falando isso, eu queria dar esse dado para os irmãos. Ele diz que das constelações do céu, embora Joseph Sainz comece com Virgem, com Betula, que são 12 zodíacos que aparecem no céu, cada zodíaco em um mês do ano, o Sainz vai falar que começa com Virgem, a verdadeira contagem dessa ordem, e termina com Leão. Mas a Frances Holliston, que foi a primeira irmã que viu esse assunto, aquela erudita que pesquisou esse assunto durante 40 anos e era uma amiga dos irmãos de Plymouth. Ela era hebraísta, doutora em cultura semítica, na história, na arqueologia, estudou também as línguas egípcias, e ela fez uma pesquisa que durou 40 anos e o resultado dessa pesquisa foi o seu livro Mazarot, As Constelações, que a palavra hebraica usada em Jó para constelações é Mazarot. E não vai, você tem irmãos talvez não tenham escutado isso, embora eu acho que não, mas não vai achar que eu estou ensinando signo, tá? Horóscopo não é nada disso. Eu estou falando de signo sim, mas não é de horóscopo, tá? Eu estou falando do que realmente Deus quer mostrar com as estrelas. O diabo vai dizer para mim e para você que as estrelas são para falar de mim e de você. Que é para você pegar o seu, como é que é o seu signo de Áries, que está com ascendência em não sei aonde, e baseado nisso você tem que vestir tal cor hoje porque é a sua influência. Mentira! Ocultismo. Mentiroso. Em Jó 38, Deus fala para Jó, eu criei o Mazarot. Irmãos, foi Deus quem criou as constelações. E ele diz para Jó que foi ele que desenhou elas no céu. Então todos os 12 zodíacos, com os 36 decanos deles, são obra de Deus. É obra de Deus. E Deus só tem uma obra em especial. O que Jesus falou para os judeus quando os judeus vieram perguntar para ele? O que faremos para realizar as obras de Deus? No plural. Eles perguntam no plural. O que faremos para realizar as obras de Deus? Aí o Senhor Jesus responde no singular. A obra de Deus é esta. Que criais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é engrandecer o seu Filho, irmãos. É tornar Cristo cada vez mais belo e magnífico aos nossos olhos. Porque Deus não tem outro centro sobre o qual ele gravita. Então veja que interessante. Aí lá em Jó, ele diz que o Mazarot é a obra dele. No Salmo 19, é dito que os céus manifestam a glória de Deus, mas a palavra manifesta está mal traduzida. No hebraico é, nos céus estão escritos como um quadro negro. Nos céus está desenhado a glória de Deus. A ideia do salmista, quando você pega a palavra hebraica, é que Deus desenhou alguma coisa no céu para os homens olharem e verem a glória dele.
E aí o salmista continua falando assim. Ele diz, né, nos céus, os céus estão, nele está escrita a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra. A obra. Mas o que Jesus chamou de a obra de Deus? O que é a obra de Deus? É unir os homens a Cristo. Só que o salmista está dizendo que quando você olha para o céu, irmãos, me perdoa aqui a minha vocação de novo. Quando você olha para o céu, você é capaz de ver esse ato de Deus unir os homens a Cristo desenhado no céu, irmãos. E aí você vai para Jó 38 e Deus diz que foi ele que criou o zodíaco. E ele dá nome de alguns desses zodíacos em Jó. Então você começa a unir. Aí continua o Salmo 19, ele fala assim, firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há palavra, nem som. Contudo, por todo o mundo se fez ouvir a sua voz. Você sabe onde esse versículo é recitado no Novo Testamento? Em Romanos capítulo 10, quando Paulo está falando da pregação do Evangelho, de levar Jesus Cristo conhecido às pessoas. Aí Paulo diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele fala assim, como porém invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Aí ele, com aquela retórica divina, ele fala assim, pergunto, pois, acaso não ouviram? Que resposta você vai dar? Ainda mais na época de Paulo, que o evangelho não tinha chegado no mundo todo. O evangelho pregado por nós. Paulo pergunta assim, pergunto, pois, acaso não ouviram? Aí ele mesmo responde, sim. Pois, aí ele vai citar o Salmo 19. Pois por todo o mundo se fez ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins da terra. Essa parte que ele fala, sim, pois por todo o mundo se fez ouvir a sua voz, ele está citando o Salmo 19. O Salmo 19 fala que quando o homem olhava para o céu, ele via a obra de Deus desenhada no céu, sem som, sem palavra, e por todo o mundo, no céu, a voz de Deus foi ouvida. Colossenses, né? O evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu foi. Irmãos, vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando falar aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, como que Paulo fala que o evangelho foi pregado a toda a terra, já foi pregado, se ele e os apóstolos não tinham percorrido o mundo todo ainda? Mas ele está citando o Salmo 19, onde fala que quando os homens, os povos pagãos, a raça humana olhava para o céu, uma mensagem era ecoada sem som. A obra de Deus era manifestada no céu. Mas o que os homens e os povos viam nos céus? O desenho da obra de Deus. Porque a palavra hebraica é bem específica. É um desenho que Deus fez no céu. Não é só um monte de brilho de luz de estrela, sabe, desorganizado. Não, Deus desenhou alguma coisa no céu. E ele diz que quando os homens olhavam, eles viam a história do evangelho nos céus. Então esse é o evangelho pregado nas estrelas. Foi isso que a irmã Holliston viu. Que os zodíacos, em todos os seus 12 desenhos, fala desde a primeira até a segunda vinda de Cristo desenhada no céu. Você termina com o leão. Oi? Então, aí é o ponto que eu não quero entrar com os irmãos, mas eu quero só bater num ponto aqui por causa do que eu estou dizendo. O irmão Sainz, ele vai dizer, porque o Joseph Sainz foi um dos irmãos que estudou esse assunto também, né, aquele luterano erudito, e ele concorda que existe essa mensagem pregada nas estrelas. Só que ele diz que começa com virgem e termina em leão. Esse é o jeito de o zodíaco ser avaliado. Você vai virgem, libra, escorpião, e aí quando termina em leão. Irmãos, é lindo. Se você puder pegar o mapa estelar, você vai ver isso lá. Né? Mesmo na ordem que o Sainz está falando. Porque você começa com virgem, que é Betula em hebraico, e aí tem uma mulher desenhada no céu, segurando uma criança. A estrela mais brilhante, todavia, embora o zodíaco é virgem, não está na cabeça da mulher, está na cabeça do bebê. E você sabe como é que se chama? Porque assim, os hebreus,
eles têm o nome das estrelas. Eles têm aqui, aliás, a revelação de que Deus criou isso e Deus tem um propósito. Os árabes, Deus usou, porque eles são o povo das caravanas da noite do deserto, Deus usou os árabes, como ele disse que abençoaria Ismael e usaria Ismael, Deus utilizou os árabes para guardar os nomes originais das estrelas, desde o zodíaco do Egito. Os árabes têm o nome certo das estrelas guardados. Também algumas aparecem na Bíblia, por causa do contato do povo hebreu com o árabe, mas são os árabes que guardaram o nome delas. E os próprios árabes e judeus confessam que foi Enoque e Sete que deram aos homens a interpretação desse desenho dos céus. Está nas histórias dos hebreus de Flávio José. Aí, os gregos pegaram os desenhos que Deus falou que foi ele que fez e eles modelaram. Então hoje você consegue ver os mapas estelares conforme os desenhos que os gregos fizeram. Então um povo foi usado para dizer que foi Deus, o outro para preservar os nomes e o outro para desenhar. Agora o detalhe. A cabeça da criança que está no colo da mulher, está sendo sustentada pela mulher, tem a estrela mais brilhante. Por que se o zodíaco é de virgem, a estrela não está na cabeça da virgem, mas da criança? Porque o alvo não é a mãe. O alvo é o filho. Você sabe qual é o significado desse nome, essa estrela que está na cabeça dele? É coma. A palavra é coma. Sabe o que significa a palavra coma? O desejado. O aguardado. Aquele que foi prometido. E que vem. Irmãos, é lindo. Então ele começa como desejado. Que deve vir. Quando termina em leão, é real. Você tem um leão com uma pata que está sobre a cabeça de uma hidra, que é uma serpente feminina. E a serpente está fugindo da patada do leão, que está esmagando a serpente. E a estrela mais brilhante dessa constelação é a estrela do rei. Ela está bem em cima da pata direita do leão que está esmagando a cabeça da serpente. Detalhe, irmãos, quando o mapa começa lá no começo, lá em Virgem, tem uma serpente bem grande dentro do mapa. Ela ocupa todo o cenário, porque parece que a serpente tinha ganhado. Mas quando a história termina em Leão, a serpente está fugindo. E o leão não está esmagando ela. E você vê o desejado que veio no seio da Virgem, que volta como o leão da tribo de Judá. Vitorioso para governar, irmãos. Essa é a interpretação que o irmão Sais fala. Agora, o irmão Gini e a Holliston, que foi a pioneira, é aqui que é o detalhe que eu queria chamar a atenção. Eles dizem que, na verdade, antes de Virgem, começa com Áries. Eu não estudei os escritos da Holliston e não tive tempo de perguntar isso para o irmão Gino, que o senhor recolheu ele antes. Mas é um detalhe impressionante. De acordo com o irmão Gino, que não costumava dar ponto sem nó nesses assuntos, e a Holliston mesmo, não é nem por Virgem que você começa. Embora na Virgem apareça o menino, você tem que começar com Áries, que é o cordeiro. Porque exatamente no mês da Páscoa, aonde Deus mandou sacrificar o cordeiro, aonde o sol está completando, não, a terra está completando seu ciclo, iniciando uma nova viagem ao redor do sol, aonde a primavera está começando na terra, onde a vida está iniciando, onde a história dos redimidos está se iniciando na terra, por causa que o cordeiro morreu, Deus desenhou um cordeiro no céu. Áries. Eles olhavam para o céu e o cordeiro está morrendo na terra e está desenhado no céu também. E só depois vem Virgem. Porque antes até de Jesus se encarnar, ele já tinha a redenção. Certo? Então, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. A casa de Deus só pode começar com uma profunda apreciação pela pessoa e obra do Senhor Jesus. É muito triste que hoje praticamente você tem que evangelizar os evangélicos. Você pergunta para eles algo sobre expiação, não sabem nada. Redenção, não conhecem nada. Propiciação, não sabem nada. Remissão, não conhecem nada. Quais são os benefícios assegurados pelo sangue? Não sabem. Irmãos, nós como cristãos deveríamos... Eu não estou querendo falar aqui no livro de... Entenda, irmãos, por favor. Com todo carinho aqui, cuidado. Não estou dando dura em irmão nenhum.
Eu só estou dizendo o seguinte, se nós que dizemos que somos cristãos, somos o povo que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, queremos ser pelo menos, né? Esses vencedores que o seguem. Mas nós não conhecemos nada do Cordeiro, não entendemos nada da obra dele, irmãos. E não é só, eu não estou falando aqui no teor, entenda, por favor, de conhecer mental, estou falando de apreciar, de amar isso. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia estudando esses assuntos? Porque a sua salvação dependeu disso. A sua salvação dependeu do Cordeiro ter vindo e dele ter pagado esse preço. Mas é muito triste que a nossa cabeça, muitas vezes, e a cabeça pensa assim, porque o coração ama essas coisas, nós entendemos tudo de, desculpa falar aqui, de vestido, de casamento, de moto, de carro, sei lá, de seguro. Tem uma mente rápida para essas coisas. Mas é defeituosa e vagarosa para entender o que é a redenção, para entender o que é propiciação, para entender o que é remissão de pecados, para entender o que é perdão de pecados, o que é justificação. Irmãos, estão tão ricos esses termos. Eu vou dizer para os irmãos, muitos dos problemas que a igreja enfrenta, em todos os níveis, níveis de falta de segurança, falta de paz com Deus e um com os outros. Não temos, às vezes, como é que eu posso falar? Até temos porque Deus nos legou, mas a gente não sabe deles. Não sabemos desses benefícios. Então, quando vem uma situação de falha, de queda, quer seja na vida pessoal, quer seja no coletivo da Assembleia, a gente não sabe como tratar, porque nós não conhecemos os benefícios assegurados pela obra redentora do Senhor Jesus. E somos fracos para testemunhar, para enfrentar Satanás e suas acusações, para vindicarmos o poder de cada uma dessas coisas, porque nós nem conhecemos o que são essas coisas. O Senhor quer que o assunto do Cordeiro seja estabelecido, irmãos, com um profundo apreço do nosso Senhor. Nunca é demais falarmos e estudarmos. E não entendo estudar aqui como coisa mental, eu estou falando de apreciação, de contemplação, de embevecimento da alma, do coração, as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Irmão, se não tem no nosso coração esse apreço, não tem, eu não sei, não estamos edificando nada. Porque nem a nossa história tem como começar sem a redenção, irmãos. Deus fez questão, Deus não estava brincando quando ele falou isso. Olha, 26 vezes no Apocalipse Jesus é chamado de Cordeiro. Você acha que Deus, ele podia, devia ser dos evangelhos, né, do ponto de vista. Lógico, porque é nos evangelhos que ele veio para cumprir a redenção. Não, mas os evangelhos chamam ele de Cordeiro 2 vezes. Se eu não me engano, é o evangelho de João. João Batista vai apontar 2 vezes e falar, eis o Cordeiro de Deus. Depois você vai ver Pedro chamando Jesus de Cordeiro na carta dele, na primeira epístola, e Paulo dizendo que Cristo, nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não tem mais registro de Jesus chamado de Cordeiro nas epístolas. Agora, no Apocalipse, que é o livro da eternidade, do apreço do céu, das coisas que o céu considera importante, ali não se poupa a qualificação de Jesus como cordeirinho, ainda por cima. Como a textual traduz. Cordeirinho. O mais tenro cordeiro, o mais delicado, amável e santo cordeiro. Cristo e a obra de Cristo, irmãos, tem que ter um peso no coração da igreja. Deus foi tão, sabe, falando aqui de novo, sério nisso. Isso é tão solene para Deus que ele alinhou céu, movimento dos astros, da terra, desenhou isso lá em cima. O Sainz fala que começa por virgem, mas como eu estou falando, a irmã que melhor estudou o assunto, o irmãozinho, fala, ó, antes da virgem ainda veio o cordeiro. É essa constelação que vai aparecer lá em abril. Entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, que é o calendário lunar, né? Por isso que a Páscoa dá-se no dia 21 de março. 21 de março. Né? Abib, no mês de Abib. Não, perdão, irmãos, a Páscoa não é no dia 21. O mês começa no dia 21. Perdão. Acabei de me lembrar desse detalhe. O mês começa no dia 21. A Páscoa é 14 dias depois do dia 21 de março.
O mês Abib começa no dia 21 de março, porque é ali que começa a primavera. E aí, 14 dias depois do dia 21, o cordeiro morre. Só que quando o povo de Israel e o povo antigos, pagãos daquela época, olhavam para o céu, havia um cordeiro desenhado no céu, com um cordeiro morrendo na terra, a vida começando no ciclo do planeta Terra ao redor do céu. No movimento astrofísico, a vida começando na primavera na Terra. Para dizer para nós que toda vida só existe porque o cordeiro sangrou no madeiro, irmãos. Vida espiritual existe por causa disso. Eu e você fomos criados e somos sustentados por causa disso. Porque até a sustentação dos pecadores acontece por causa da mediação da redenção do Senhor Jesus. Não é só a vida espiritual que a redenção nos lega. A redenção garante o meio de Deus, está entendendo? Passar por cima das ofensas de toda a criação. Desde a queda de Lúcifer até a queda de Adão, tudo só não foi aniquilado porque Cristo havia sido imolado antes da fundação do mundo. Às vezes a gente não para pensar como isso é profundo. A Bíblia diz que Deus nos deu, usou de graça conosco antes dos tempos eternos. Ela foi manifestada no tempo. Mas no coração de Deus foi uma coisa que se deu antes dos tempos eternos. Mas o que estava lá na eternidade para fluir graça desde lá? O Cordeiro. Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. E no tempo ele manifestou isso. Por que ele manifestou no tempo? Porque nós somos criaturas do tempo. Então o tempo precisava ser enchido desse fator também. Não poderia ficar só do coração de Deus, só naquele fato eterno do coração de Cristo. Mas, irmãos, o negócio é muito mais profundo do que a gente pensa. Um outro irmão chegou a dizer o seguinte, que quando Satanás se rebelou no céu e trouxe essa rebelião para a terra, quando o homem desobedecia a Deus, ele estava coçando a mão e falou, agora acabou. Mas aí, para surpresa dele, a hora que Deus vem dar a sentença, em vez de Deus dizer que agora o homem vai morrer, e acabou para o homem, de fato o homem vai morrer, a morte vai tocá-lo temporariamente, sim, mas em vez de dizer que está tudo acabado na morte eterna, o Senhor chama Adão, chama Eva, ele impõe uma disciplina sobre o homem, uma maldição cai sobre o homem, sobre o solo, sobre os animais, mas aí na mesma, vamos dizer assim, na mesma fala, no mesmo proferir da maldição, Romanos 8 vai dizer que a criação foi sujeita à vaidade na esperança. Porque você vê um misto de julgamento com certeza de um livramento final na própria sentença de Deus. Não é misterioso isso, irmãos? Satanás estava coçando a mão e falou, agora acabou. Agora Deus vai pegar o casal e... Aí, para surpresa dele, o único que sai danado da história é ele. Deus chama Adão, danado aqui no sentido técnico da expressão, está sobre dano. Deus chama Adão e fala assim, Adão, onde estás? Adão se esconde, eu ouvi tua voz, tive medo, me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Comeste do fruto que jurei. Primeiro que Deus não chega, irmãos, dizendo assim, acabou, está aniquilado. Com o homem ele dialoga, ele conversa. Se nós fôssemos a serpente ou o diabo, talvez a gente pensasse, mas espera aí. Vamos lá, acaba logo com isso. Cara, ele pecou, você não é justo, não vai acabar? Não, ele vai dialogando com o homem. Ele vai dialogando e a serpente está ali. Como esse irmão disse, muito provavelmente esperando o julgamento acontecer. Esperando que o homem vá para a morte eterna agora. Aí Deus dialoga com o homem e fala, você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? A mulher que tu me deste foi que me deu e eu comi. Aí em vez de... agora ele ficou culpado. Então agora vem. Né? Agora vem. Deus vira para ela e fala, por que fizeste isso? Aí ela, a serpente me enganou e eu comi. Aí para a serpente, irmão, você vai ver que o tom de conversa muda. Para a serpente ele não vira perguntando, dando chance, visto que isto fizeste. És mais maldita que todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre, pó comerás todos os dias da tua vida. E aí Deus profere, no meio da sentença, a promessa da libertação. Isso pegou o diabo de um jeito, irmãos. Porque ele esperava por tudo, menos por isso.
porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Esta semente te ferirá a cabeça. Ela só não vai morrer. Ela vai ser o meio pelo qual o Salvador vai entrar. Uau! E aí Adão fica tão impressionado com isso, isso é o irmão Scrooge que fala naquele livro dele, do drama da redenção. Adão fica tão impressionado com isso, com a sentença que em vez de destruir, promete vida, que ele olha para Eva, porque Deus tinha chamado Adão e Eva de Adão. Mas aí ele olha para Eva e fala assim, nós viveremos. Você é a mãe de todos os que viverão. Irmão, o que devia ter terminado em morte, acabou em vida, na porta do julgamento do Éden. Oh, Deus maravilhoso, irmãos. Eva significa a vivente. No momento da morte, ela é chamada de a vivente. Por que os planos da serpente foram frustrados, irmãos? Porque antes de que ocorresse a tragédia, o remédio já tinha sido preparado. Quão profundo é o amor redentor do Senhor Jesus. Deus faz questão de que a gente possa se aprofundar nisso. Que isso possa ser central no nosso coração. Não só da obra objetiva, mas da obra subjetiva da cruz, de tudo que esses aspectos da cruz legam para nós. Porque nós vamos ver que a nossa situação posicional está resolvida por causa disso. Mas também a situação disposicional só pode ser resolvida por causa disso também. Os atritos que vão haver na casa de Deus, os problemas que vão acontecer na casa de Deus, estão todos, do ponto de vista de Deus, já resolvidos. E dando assim, então, base para Deus de novo nos restaurar, nos trazer para si e completar a edificação da igreja por causa disso, irmãos. Porque se não houver a redenção, se não houvesse o Cordeiro, se não houvesse esse sacrifício, onde estaria cada um de nós? Em todos os sentidos, onde estaria, irmãos, cada um de nós? Nós não estaríamos aqui como criados, porque desde que Adão caiu, tudo teria sido banido. Como Agostinho disse para Alípio, Adão saiu da estrada. E os séculos teriam rolado vazios se Cristo não tivesse vindo e nos aberto os tesouros da sua redenção. No que diz respeito à nossa segurança, a tudo que nós vamos usufruir pela eternidade, tudo descansa nessa base. Mas não só isso, os problemas que estão dentro de nós, as dificuldades que temos para caminhar como irmãos, as dificuldades que há no processo da edificação da igreja, tudo vai ser resolvido também, porque na cruz também Cristo lidou com todos esses problemas. Todos esses problemas. Na cruz do Cordeiro foi aniquilado o nosso velho homem. Na cruz do Cordeiro foi rompida a inimizade que havia entre os povos. As diferenças de classe, cultura, os problemas humanos que se tem de nível de intelecto, de religião, de aceitação, foi tudo abolido ali, acabou. A raça caída foi aniquilada e julgada. A serpente foi esmagada. Na cruz, vida foi brotada, porque ele também morreu como grão de trigo. Como serpente de bronze, ele julgou Satanás. Como grão de trigo, ele gerou vida no Calvário. Como cordeiro, ele pagou nosso débito. Como o último Adão, ele terminou com a raça caída. Tudo isso na obra redentora, irmãos. E você está entendendo? E é desse motim, desse espólio que ele ganhou, que nós vamos pegando para que Deus possa edificar a sua casa. Porque as soluções dos problemas que temos todos, até no nosso coração, os nossos problemas, irmãos, até de ordem psíquica, de ordem psicológica, de não sermos amados, muitas vezes, não nos sentirmos amados, porque amados somos demais. Mas às vezes nós não nos sentimos amados, mas quando uma pessoa entende e se relaciona com aquilo que a cruz é, acaba todos esses problemas, irmão.
O tanto que ele te amou, como o irmão Josemar Bessa fala, as mulheres ficam, né, com essa necessidade de postar foto no Instagram. E às vezes é a mesma pose sempre, né? Aquela coisa assim. E todo mundo já viu ela, mas ela fica postando toda hora para ser vista de novo. E homem também, não tô falando só das irmãs, não. É uma carência de ser visto. Aí ele falou assim: você está livre da escravidão, da necessidade de ser visto. Porque aquele que te amou te observa o tempo todo. Agora, sabe por que ele te observa com amor o tempo todo? Porque a cruz é o instrumento pela qual ele derrama graça. Uma graça que nunca vai acabar sobre a sua vida. Irmãos, a cruz resolve todos os nossos problemas. Todos os problemas que vão acontecer até no percurso da edificação da igreja. Tudo é resolvido na cruz. As provisões da cruz lidam com tudo. Então nós temos que entender essas coisas da cruz. Irmãos, estão entendendo? Nós temos que apreciar a cruz, nós temos que apreciar o Cordeiro. Deus alinhou céu, terra, estação, calendário festivo, tipologia, princípio espiritual, tudo para falar da importância desse Cordeiro, dessa Páscoa, desse fato. E falou, ó, a história de vocês comigo começa aqui. Sem isso aqui não tem nem começo. Então, se nós não demos o devido valor, não tem como Deus fazer nada. Não tem como nós sermos curados, não tem como ter edificação da igreja, não tem como ter salvação, não tem como ter nada. Mas à medida que a gente vai apreciando isso, irmãos, então nós vamos descobrindo um tesouro, um depósito que antecede qualquer outra coisa que Deus vai fazer, porque Deus começa sempre desse ponto. Como diz o irmão Sparks, a cruz é o filtro do universo. Tudo passa por ela, tudo antes dela tem que passar por ela. E se sobreviver a ela, sai em ressurreição do outro lado. Se não, irmãos, tudo que é negativo ficou ali. Então o Senhor deseja que nós tenhamos uma apreciação pela obra do seu Filho. Nós temos que não só entender intelectualmente. Eu estou incentivando os irmãos aqui, não sei se é o hábito dos irmãos, isso não é um assunto só para, como o Fábio falou aqui, para você terceirizar para outros. Cada cristão deve conhecer isso, porque está falando do seu Senhor e da obra dele. Nós deveríamos nos debruçar sobre assuntos, por exemplo, como expiação, propiciação, redenção, remissão, reconciliação, justificação. Temos que estudar essas coisas da palavra com profunda devoção e amor, para você poder entender o que de Cristo e de sua obra é teu. E para que o Espírito Santo possa usar isso como meio de edificação na casa de Deus. Isso não é um assunto de... Espero que isso possa ter gerado no coração dos irmãos essa percepção, que isso não é um assunto de teologia de livro velho. Isso é um assunto extremamente profundo, prático e necessário na nossa vida individual, de relacionamento com o Senhor, vida coletiva, vida da igreja, porque tudo que Satanás tenta fazer é ocultar esse fato, irmãos, de tudo que a cruz significou. Então, começa por aí. Páscoa e o templo. Primeiro, o cordeiro. Depois, a edificação da casa. O mês de Zif, que é o segundo. Mas no primeiro tem o cordeiro. Deus deseja que nós possamos conhecer essas coisas. Desfrutar dessas coisas. Você já pensou se a gente chegasse numa reunião onde cada irmão está absurdo, está profundamente comovido por glórias que ele está enxergando da cruz? Irmão, vocês não iam estar nem me ouvindo aqui. Graças a Deus. Ia virar uma disputa para ver quem fala primeiro. Ia ter que ter aquela ordem do culto de Coríntios 14. Ia quase todo mundo virar profeta. Ah, meu Deus do céu. Que maravilhoso, irmãos. Se a cristandade entendesse isso, não deveria tanto testemunho. Que de testemunho não tem nada, é testemunho mesmo, né? É o testemunho
porque não tem testemunho, porque não tem fato espiritual sendo narrado. O que tem é minha vida, não sei o quê, o que eu era, papá. O Senhor fala, é legal, né? Mas a coisa só tem valor, irmãos, à medida que acrescenta, essa é a realidade. Então, Deus quer que nós possamos conhecer isso. Né? Eu lembro, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos do que aconteceu na minha experiência uma vez. Eu estava lendo Lucas 18, e aí eu fui lá dar uma olhadinha lá no texto grego, né? Estava lendo umas notas do irmão Witness Lee, umas coisas do irmão Atmani. E aí ele chega lá em Lucas 18 e fala lá da parábola do publicano e do fariseu. Eles iam ao templo orar. E aí, como todo mundo entende essa passagem? É que o fariseu chega lá, cheio de arrogância, orgulhoso, orando de si, né? Para si mesmo, porque não é para Deus também que ele está. Ele começa, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Oh, né? Dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esse publicano aqui do meu lado. Aqui, né? É claro que você vai ver isso, você vai falar, esse coitado, né? Mas aí o publicano chega e Jesus fala que ele ficava de longe, batendo no peito, não tinha coragem nem de olhar para os céus, e ele diz assim, ó Deus, sê propício a mim que sou pecador. Aí no final da história, Jesus fala assim, em verdade vos digo, que esse desceu para casa justificado, e aquele condenado. Porque todo que se exaltar será humilhado, e todo que se humilhar será exaltado. Aí o que você pensa? Ah, então, a justificação... Mas presta atenção no termo que Jesus usou. Jesus disse que o publicano desceu o quê para casa? Justificado. Aí tem gente hoje dizendo que Paulo perverteu o evangelho de Cristo, que Jesus não ensinava esse negócio de justificação. Esse negócio de que você pode ser salvo pelo pagamento do que outro fez. Isso é coisa de Paulo. Paulo, agora tem um aí na internet chamando Paulo de agente secreto do Império Romano. Paulo é um herege, um agente secreto do Império Romano que entrou para perverter o evangelho de dentro. Porque ele está ensinando que sem fazer nada você pode ser justo diante de Deus. Não é Paulo que está ensinando, não, irmãos. Bom, Paulo está ensinando sim. Mas não foi Paulo que começou a falar isso. A primeira pessoa que falou de justificado, de alguém descer para casa, justificado diante de Deus, ou seja, feito justo, tornado irrepreensível diante de Deus, de acordo com o padrão da justiça de Deus, foi o Senhor Jesus. Não é Paulo que está começando a falar isso. Só que olha que interessante, irmãos, eu queria, sem ter feito nada. Agora, mas como é que as pessoas entendem essa parábola? As pessoas entendem que o publicano desceu para casa justificado porque ele se humilhou. Então, se você for bonzinho, andar assim curvadinho, dizendo, eu sou pecador, mas eu reconheço meu pecado, aí Deus vai ser bonachão com você, vai passar a mão na sua cabeça e falar, pode ir, filho, é assim mesmo, eu te entendo. É assim que as pessoas entendem essa parábola. As pessoas entendem que foi a humilhação que justificou o pecador. Não é isso. Porque, presta atenção no que o pecador está dizendo. O pecador que vai ao templo orar, ele sabe que Deus é justo. Ele sabe que ele é um injusto tanto diante de Deus como dos homens. E ele sabe, irmãos, que ele não tem nada para oferecer. A humilhação dele vem aí. Eu sei que eu não tenho, eu não posso. Sabe como é que ele ora de verdade, de acordo com o texto grego? Ele diz assim, ó Deus, faz propiciação por mim. Não é ser propício. Não é ser, porque as pessoas entendem o ser propício como seja bonzinho, seja favorável comigo. Eu roubei ali um pouquinho, mas né, faz uma vista grossa aí e pode ser que depois eu me conserto. Nem de longe é essa a ideia do texto. O que o pecador está dizendo é, ó Deus, eu sei que tu és justo, e eu sou ímpio e por isso devo morrer. O único jeito da tua justiça não me fulminar é que o Senhor encontre um sacrifício que te apazigue, que pague pelo meu débito. Esse sacrifício não existe, porque bodes, carneiros não podem responder pelo nível da consciência humana. O publicano sabia disso. Eu também não tenho, porque a minha própria vida já está condenada. Eu não posso pagar nem com a minha vida pela minha culpa.
Então eu não sei como, de algum lugar que eu não sei, encontra um sacrifício propiciatório para mim. Que o Senhor do Senhor prepare uma oferta para morrer no meu lugar. É isso que ele está falando. Faz um sacrifício propiciatório por mim, que sou pecador. Irmãos, ele pediu para Deus assumir o lugar do sumo sacerdote no lugar dele. Ele está pedindo para Deus, que recebe o pagamento, ser o sumo sacerdote que consegue uma oferta para responder para Deus. Esse pecador, esse publicano, entendeu o mistério da cruz, que nem os apóstolos haviam entendido ainda. É claro que é uma história hipotética, mas Jesus está contando aqui. Aliás, eu nem sei se é hipotética ele falar. Havia. Hã? A mesma coisa Davi. Quando Davi fala assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Se você estuda o Levítico, você sabe o que ele está pedindo. Hisopo, onde o hisopo é mencionado? No sacrifício da novilha vermelha. Davi não está pedindo assim, faz de conta que o meu pecado não aconteceu, eu estou aqui me humilhando, porque, irmãos, Deus não pode nos perdoar na base só da nossa humilhação. Ele tem que receber um pagamento antes por isso, porque senão a justiça fica ferida. Alguém tem que pagar os pratos quebrados, e Davi sabia disso muito bem. Então Davi fala, se sacrifício te oferecesse, eu te daria. Ele sabe que não adianta, então ele fala assim, purifica-me com hisopo. Mas quem que ele está pedindo para Deus fazer isso? Ele, como israelita, devia ir no templo para o sacerdote pegar o hisopo. Mas ele sabe que aquele hisopo não serve. Então ele olha, irmãos, diante da... Eu não sei se eu estou conseguindo impressionar os irmãos com isso. Na visão de Davi, Deus vira um sumo sacerdote. E Deus concebe um tipo de hisopo que o hisopo da terra não era. E Davi está pedindo para Deus preparar um tipo de sacrifício para perdoá-lo. Davi está vendo a cruz de Jesus 1000 anos antes de Jesus vir. Os irmãos estão vendo? Aí, eu lembro que eu estava lendo isso aqui, quando eu li, falando que o pecador estava pedindo para Deus fazer um sacrifício propiciador por ele. Eu falei, uau! Eu falei, meu Deus do céu! Olha isso! E outra coisa que me impressionou na hora, eu estou contando que foi o que me impressionou para os irmãos. Gostaria que impressionasse vocês nisso. Foi que não foi Paulo que inventou a justificação. Não foi claro que não foi Paulo que inventou nada, tudo foi por revelação do Senhor. Mas o ponto é que não foi Paulo que inaugurou isso. Jesus já falava essas verdades antes de morrer e ressuscitar, irmãos. Justificação. O que é a palavra justificação? É uma palavra grega, forense, que significa que o juiz bate o martelo e declara você sem dívidas no tribunal. Mas ele só pode fazer isso com base num pagamento justo. E Jesus usou a palavra justificado, não só perdoado para o pecador, justificado. Porque houve uma transação feita. E por que a transação foi feita? Porque o pecador confiou na obra que Deus faria por ele. Esse foi o ato humilhante do pecador. Humilhação ali não significa que ele baixou a cabeça e falou, ai, tadinho, sou assim mesmo. Faz vista grossa aí, não. Ele se humilhou porque ele não foi no seu nome, ele confiou que Deus prepararia alguém para pagar a sua culpa. Ele não confiou em si, ele confiou na obra de outro. Isso é a humilhação que deu justificação para ele. Por que os homens não são justificados? Porque são orgulhosos, eles não querem se curvar ao fato de que é por meio de Cristo que eles se achegam a Deus. Esse é o orgulho dos orgulhos, a soberba das soberbas. Deus preparou um caminho e você rejeita. Mas o humilhar-se significa, eu não posso, eu não tenho. Faz tu por mim, ó Deus, um pagamento que responda à tua altura. Eu achei isso o máximo, irmãos. Falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu li essa história aqui, essa parábola, essa história, e eu não entendi isso aqui. Quantas vezes eu li o Salmo 51 também, não sabia porque Davi falava do hisopo. Mudou para sempre, irmãos. E eu comecei a ver a glória da cruz, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a ver a glória da cruz, já no ensino do Senhor Jesus, que depois Paulo vai desenvolver. Então, Deus quer que a gente tenha um apreço por essas coisas. Deus quer que a gente conheça essas coisas. Porque você só está salvo por causa disso. A salvação só veio por causa disso.
a sustentação da criação também. Seu coração está batendo aí, você está respirando o ar. Amanhã, muito provavelmente, o sol vai amanhecer sobre a sua cabeça e os pássaros vão cantar no céu. Porque Jesus foi feito cordeiro antes da fundação do mundo. Porque é com base na redenção do Senhor Jesus que Deus sustenta a criação, que deveria ter sido banida para a condenação. E é com base na redenção de Jesus que se torna a remissão de pecados em você que creu, que ele te dá justificação pela fé. E você é salvo. Mas é muito mais. O sangue provê coisas objetivas por meio da obra da cruz, mas a cruz em si também provê coisas subjetivas para nós. Tudo começa aí, irmãos. Eu garanto que se, vou concluir aqui. Se cada um de nós mergulhar em oração diante do Senhor, com um profundo desejo de conhecer a pessoa do Senhor e a obra dele, as nossas reuniões, os nossos dias a dia, o nosso testemunho coletivo vai ser tudo diferente, irmãos. Vai ser tudo diferente. Tudo vai ser com muito mais peso, com muito mais glória, com mais realidade, vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a carne. Tudo isso vai ser desvendado, conhecido, experimentado, numa medida que a gente não tem nem ideia para explicar. Faz toda a diferença. Eu quero, também estou dizendo para os irmãos aqui de novo, igual eu falei de manhã, não estou falando isso aqui querendo dizer que eu conheço, que eu já entendo, que eu já estou vivendo. Mas eu sei que eu preciso e eu quero experimentar isso junto com vocês. Para que Deus tenha uma casa de acordo com o seu padrão. Uma casa que centraliza Cristo e a obra de Cristo. Como um meio, como um fundamento para tudo que vai ser feito, irmãos. Amém?